A notícia caiu como uma bomba no coração de cada São Paulino espalhado pelo mundo tricolor. Nos bastidores, corre a informação de que Hernan Crespo, o treinador que devolveu orgulho e identidade ao São Paulo, teria pedido para sair do comando técnico do clube, abrindo uma ferida de incerteza justamente no momento em que a torcida mais sonhava com continuidade, projeto e estabilidade. Ninguém confirma nada oficialmente, ninguém assume o boato diante dos microfones, mas a sensação de que algo está fora do lugar no Morumbi é quase palpável, como se o ar ficasse mais pesado a cada novo sussurro sobre essa possibilidade que, sinceramente, nenhum São Paulino queria sequer imaginar. Para quem viu Crespo chegar, abraçar o clube, bater no peito, elogiar a história do São Paulo e se emocionar com a torcida, é quase inconcebível imaginar que o próprio treinador possa ter comunicado à diretoria que está cansado, desgastado ou desmotivado a ponto de pedir para interromper o trabalho. Não estamos falando de qualquer técnico, de alguém que apenas passou pelo Morumbi para cumprir tabela. Estamos falando de um treinador que rapidamente entendeu o peso da camisa, dialogou com a arquibancada e devolveu, em muitos momentos, a sensação de que o São Paulo novamente tinha comando no banco de reservas, ideia de jogo em campo e ambição no olhar. Os rumores sobre esse pedido de saída começaram de forma tímida, como quase tudo que envolve bastidores de um clube gigante, surgindo em conversas de corredores, trocas de mensagens entre setoristas, pequenos comentários em programas esportivos e, claro, nas redes sociais, onde o torcedor vive conectado e atento a qualquer sinal de turbulência. Aos poucos, essa fumaça foi ganhando corpo, transformando-se em uma espécie de nuvem escura pairando sobre o CT da Barra Funda, alimentada por frases enigmáticas, respostas evasivas e aquele silêncio incômodo que, no futebol, costuma ser tão barulhento quanto um estádio lotado. Há quem diga que Crespo estaria desgastado com o ambiente político do clube, com disputas internas, promessas não cumpridas e dificuldades para reforçar o elenco na medida em que o projeto esportivo exigia. Dizem que o treinador argentino teria sido claro em conversas reservadas. Queria um time à altura da grandeza do São Paulo, competitivo em todas as frentes, capaz de brigar por títulos importantes e não apenas sobreviver em meio ao caos estrutural que insiste em rondar o Morumbi nos últimos anos. Se essas falas aconteceram de fato ou se fazem parte do tempero dos boatos, ninguém confirma, mas a narrativa ganhou terreno rápido demais para ser ignorada. Outra linha de especulação aponta para um desgaste emocional profundo, fruto da pressão diária que recai sobre o treinador de um gigante. Crespo não é apenas um técnico, é o rosto de um projeto, o símbolo de um resgate, o fio de esperança a que o torcedor se agarra quando a bola teima em não entrar ou quando a tabela de classificação insiste em não refletir o tamanho do clube. Carregar esse peso por tanto tempo, convivendo com críticas ferozes, cobranças exageradas e um ambiente nacional em que qualquer tropeço vira crise, pode ter cobrado um preço alto na mente e no coração do comandante tricolor. Os boatos também falam de possíveis atritos silenciosos entre o treinador e alguns setores da diretoria, relacionados a decisões de bastidor que vão desde contratações não realizadas até saídas de jogadores importantes sem a devida reposição. É como se Crespo, ao olhar para o vestiário, sentisse que o elenco poderia entregar mais se tivesse sido melhor protegido e construído ao longo da temporada, e a frustração com essa diferença entre o discurso de projeto e a realidade do dia a dia tivesse minado parte do encanto que o trouxe ao Morumbi. Dentro de campo, mesmo quando os resultados não foram perfeitos, era visível que havia uma ideia, uma tentativa de jogo estruturada, uma identidade em construção. Isso faz com que a simples hipótese de perda do treinador gere uma sensação de retrocesso, como se toda a caminhada recente estivesse em risco de ser jogada pelo ralo. O torcedor do São Paulo, que já viveu anos de trocas sucessivas de técnicos, projetos interrompidos e reconstruções que nunca decolaram, olha para esse rumor com medo sincero de voltar àquela ciranda interminável de começa e não termina, planeja e abandona, promete e não cumpre. As redes sociais, termômetro mais imediato da alma são paulina, já refletem um misto de incredulidade, revolta e tentativa de negação. Muitos torcedores simplesmente se recusam a aceitar a possibilidade, dizendo que é apenas rumor plantado, fogo amigo, tentativa de desestabilizar o ambiente às vésperas de decisões importantes. Outros, porém, já demonstram preocupação mais concreta, cobrando transparência da diretoria, pedindo pronunciamentos claros, exigindo que alguém coloque fim a esse clima de novela de bastidor que parece não respeitar o desgaste emocional de uma torcida que só quer voltar a ser protagonista. O cenário fica ainda mais tenso quando se fala que o próprio elenco teria sentido o impacto desses boatos. Jogadores são seres humanos, e saber que o comandante, aquele que desenha o treino, define o time e defende o grupo nas entrevistas, pode estar pensando em sair, inevitavelmente mexe com a cabeça de todo mundo. Alguns atletas, segundo se comenta, teriam sido pegos de surpresa, outros teriam até entendido a exaustão do técnico diante de tantas adversidades. Mas, oficial mesmo, ninguém diz nada, e o vestiário segue como uma caixa preta onde se imagina muito e se sabe pouco. Entre os torcedores, há quem tente racionalizar a situação,
lembrando que o futebol moderno transformou treinadores em peças de um tabuleiro global, cobiçados por outros clubes, atraídos por propostas financeiras mais robustas ou por projetos esportivos menos turbulentos. Assim, a possibilidade de Crespo ter recebido sondagens de times de fora e, diante disso, ter colocado na mesa a opção de sair do São Paulo, surge como mais uma camada dessa novela de especulações, fazendo com que cada viagem, cada reunião, cada ausência em eventos internos seja lida sob a lente da desconfiança. Ao mesmo tempo, há uma corrente forte na torcida que se apega ao lado emocional de Crespo com o clube, lembrando declarações em que o técnico se dizia apaixonado pela atmosfera do Morumbi, grato pelo carinho da torcida e orgulhoso de comandar um gigante mundial. Esses torcedores insistem na ideia de que, mesmo diante de qualquer desgaste, o argentino ainda encontraria forças para seguir, por sentir que sua missão no São Paulo está longe de ser concluída. Para eles, falar em pedido de saída é quase uma heresia, uma distorção maldosa de quem não compreende o vínculo já criado entre treinador e clube. No meio disso tudo, a diretoria mantém o discurso protocolar, evitando alimentar a fogueira dos rumores. Fala em foco, em trabalho, em olhar para o próximo jogo, como se o elefante no meio da sala não estivesse esmagando o emocional de uma torcida que conhece bem o cheiro de crise. Esse silêncio estratégico, por um lado, pode ser tentativa de proteger o ambiente, mas, por outro, alimenta a imaginação coletiva, que não precisa de muito para construir cenários de saída, reuniões de emergência e telefonemas atravessando a madrugada em busca de soluções. É impossível ignorar o contexto maior que cerca o São Paulo nos últimos anos, marcado por instabilidades, dívidas, decisões polêmicas e um constante sentimento de que o clube vive em um cabo de guerra entre passado glorioso e presente turbulento. Nesse cenário, a figura de Crespo ganhou, para muitos, o papel de farol no meio da tempestade, alguém capaz de organizar o caos, potencializar talentos da base, resgatar a competitividade e, principalmente, devolver orgulho a uma camisa que nasceu para disputar finais e erguer taças, não apenas cumprir tabela em campeonatos que um dia acostumou-se a dominar. Assim, quando surge o rumor de que exatamente esse farol pode se apagar por iniciativa própria, pedindo para sair, o impacto emocional é devastador. A sensação é de que o pouco de estabilidade conquistado começa a ruir pelas bordas, ameaçando reconstruir o cenário de terra arrasada que o São Paulino tanto teme. O torcedor já viu projetos promissores serem interrompidos antes do tempo, já sentiu na pele a frustração de ver bons trabalhos naufragarem por falta de paciência, planejamento ou sintonia entre treinador e direção. Os programas esportivos, como era de se esperar, mergulharam de cabeça no tema, dedicando blocos inteiros a analisar gestos, expressões e frases de Crespo em entrevistas recentes, como se cada olhar de lado, cada suspiro mais demorado ou cada resposta curta fosse uma pista adicional de que algo realmente não vai bem. Em um ambiente onde a leitura corporal vira fonte de análise tática, qualquer sinal mínimo de desconforto vira combustível para a tese de que o treinador já não está tão confortável quanto esteve um dia no comando da equipe. Há também as teorias que conectam o rumor do pedido de saída com momentos específicos da temporada, especialmente fases em que a torcida pegou mais pesado nas críticas, parte da imprensa bateu sem piedade e a pressão por resultados beirou o insustentável. É nessas horas que se fala de esgotamento, de desgaste mental, de noites mal dormidas e de uma cobrança que, em clubes gigantes, nunca tira férias. Crespo, por mais preparado que seja, por mais frio que pareça à beira do campo, é um ser humano exposto a um ambiente que, por vezes, flerta com a crueldade. Os defensores do treinador lembram que, mesmo em momentos difíceis, ele nunca se eximiu de responsabilidade, assumindo erros, protegendo jogadores e dando a cara a tapa nas conferências depois de derrotas dolorosas. Para muitos, esse perfil de liderança é justamente o que o São Paulo mais precisa, razão pela qual a ideia de sua saída voluntária soa quase como uma derrota dupla, esportiva e moral. Não é apenas perder um técnico, é perder uma referência de postura e compromisso em uma era em que tantos se escondem atrás de desculpas. Em meio à tormenta de boatos, alguns jornalistas aproximados dos bastidores do clube falam que a situação ainda estaria em uma espécie de limbo, com o pedido de saída, se é que existiu, sendo mais um desabafo forte do que uma decisão definitiva. Nessa leitura, Crespo teria externado, em reuniões acaloradas, o nível de desgaste que sente, deixando claro que, se certas condições não mudarem, sua permanência será insustentável. Ou seja, não um ultimato imediato, mas um aviso contundente de que a corda está perigosamente esticada. Seja como for, o fato é que o rumor, independente de sua exatidão, já causou estrago no emocional tricolor. O torcedor acorda e dorme pensando se verá Crespo à beira do campo no próximo jogo, se ouvirá seu nome ecoando nas arquibancadas como treinador do São Paulo ou se, de repente, será surpreendido com um comunicado seco anunciando o fim do trabalho. Esse medo silencioso que acompanha o dia a dia da torcida talvez seja a prova mais concreta de que o vínculo criado entre técnico e clube é profundo,
e qualquer ameaça de rompimento mexe com as estruturas do sentimento. Enquanto isso, no campo das especulações, começam a pipocar possíveis substitutos, como se o futebol já estivesse pronto para virar a página antes mesmo de saber se a anterior foi realmente encerrada. Nomes são arremessados ao debate público com uma facilidade assustadora, como se fosse simples pegar qualquer treinador, colocá-lo no banco do Morumbi e esperar que ele automaticamente compreenda o peso dessa camisa, a paixão dessa torcida e a complexidade de um clube que carrega glórias e cicatrizes em igual medida. A parte mais dolorosa para o torcedor é perceber que, mais uma vez, o São Paulo se vê no centro de um redemoinho de incertezas exatamente quando o que mais precisava era segurança. O boato de que o próprio Crespo teria pedido para sair expõe, mais uma vez, o quanto o ambiente tricolor ainda luta para se tornar saudável e acolhedor, não apenas para jogadores, mas também para quem comanda o time. Ter um treinador com respaldo, estrutura e paz para trabalhar deveria ser o básico, mas, pelos relatos que circulam, ainda parece ser um luxo distante. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar a força de uma torcida que, mesmo dilacerada pela dúvida, demonstra em todos os espaços possíveis o desejo de que Crespo fique. Nas redes, nas arquibancadas, nas conversas de bar, o discurso que mais aparece é o da continuidade. Deixar o argentino seguir seu trabalho, corrigir erros, ajustar o elenco, amadurecer o projeto. Não se trata de idolatria cega, mas de uma leitura madura de que trocar, por trocar, só trouxe mais dores de cabeça no passado recente. O rumor sobre o pedido de saída também levanta uma discussão importante sobre como o clube se posiciona diante dos seus próprios desafios. Se o treinador de fato chegou ao ponto de cogitar ir embora, é sinal de que há algo estruturalmente errado que vai muito além da linha lateral. Fala-se de falta de apoio em momentos críticos, de metas descoladas da realidade, de promessa de reforços que não chegam, de uma governança que ainda patina entre o discurso de modernização e práticas antigas de bastidor. Para o São Paulino que vive o clube intensamente, cada detalhe importa. Um olhar atravessado em um treino, um dirigente que não aparece no vestiário após uma derrota dura, um jogador importante vendido sem reposição à altura, tudo isso alimenta a sensação de que o ambiente oferecido a Crespo está longe do ideal para um projeto de longo prazo. Quando surge o rumor de que o treinador pediu para sair, essas peças se encaixam em uma narrativa de cansaço e frustração que, para muitos, faz sentido demais para ser descartada com um simples gesto de mão. Por outro lado, há quem acredite que Crespo, conhecedor da pressão que envolve um gigante como São Paulo, esteja justamente usando a força do rumor como um grito de alerta, um chamado urgente à diretoria para que cumpra aquilo que foi desenhado no papel. Em outras palavras, um pedido de saída que, na essência, traduz o recado de que, se o clube quiser contar com ele, será preciso mudar a forma de lidar com o futebol, com planejamento e com o próprio treinador. Entre a paixão e a razão, o torcedor tricolor se vê obrigado a escolher como lidar com esse tsunami de especulações. Alguns vão preferir o caminho da fé, acreditando que, no fim, Crespo e clube se entenderão, o projeto será reforçado e tudo isso será lembrado apenas como mais uma turbulência superada. Outros, mais pessimistas pela sequência de decepções recentes, se preparam emocionalmente para o pior, imaginando como será o dia em que, ao invés de ver o argentino à beira do gramado, terão que se acostumar com outro rosto representando o comando técnico do time. O certo é que o rumor de que Hernan Crespo teria pedido para sair do São Paulo não é apenas mais um boato de bastidor como tantos outros. Ele toca em feridas profundas do clube, expõe fragilidades estruturais, escancara a importância de um projeto consistente e, acima de tudo, revela o quanto um treinador pode se tornar símbolo de esperança para uma torcida sedenta por estabilidade. Se esse pedido existiu ou não, só o tempo e os protagonistas saberão dizer, mas o simples fato de o assunto ter ganhado tanta força já diz muito sobre o momento vivido pelo tricolor. Até que qualquer comunicado oficial venha à tona, o São Paulino seguirá vivendo nesse limbo incômodo entre o amor ao treinador e o medo de perdê-lo, entre o desejo de acreditar que tudo será resolvido e a experiência de quem já viu muita coisa desandar dentro do clube. Nos bares, nas rodas de amigos, nos grupos de mensagem, o assunto é o mesmo. Será que Crespo realmente pediu para sair, ou estamos diante de mais um capítulo da eterna novela política e emocional que se desenrola nos bastidores do Morumbi? Em meio a tantas perguntas sem resposta, uma certeza permanece. A torcida do São Paulo, apaixonada e exigente, não aguenta mais recomeçar do zero a cada nova temporada. Por isso, a ideia de ver o treinador que simboliza um novo caminho colocar seu cargo em jogo por iniciativa própria é um choque difícil de digerir. Seja rumor exagerado, desabafo de bastidor ou decisão madura, essa possibilidade colocou o clube diante do espelho e escancarou a urgência de tratar melhor seus projetos, suas lideranças e sua própria identidade. Se o futuro próximo trará alívio ou confirmação das piores suspeitas, ainda não sabemos.
Mas, enquanto a bola rola e os treinos seguem, o coração tricolor bate mais forte, atento a cada gesto de Crespo à beira do campo, a cada frase em entrevista, a cada sinal que possa indicar se ele ainda se vê como parte desse capítulo da história do São Paulo ou se, silenciosamente, já começou a escrever o ponto final de sua passagem pelo clube. Até lá, o rumor segue vivo, ecoando como um sussurro incômodo no ouvido de cada torcedor que só queria uma coisa: estabilidade para voltar a sonhar grande com o tricolor do Morumbi. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.